Olá, boa tarde. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Ei, Lu, acenar. Parece que dessa vez consegui, né? Como vocês sabem, estou ainda me adaptando a essa história de Instagram. Muito bem. Assim, ali em cima do lado ao vivo tem um número de pessoas, né? Tá, tem 4 pessoas. Luciana, Thaís, Claudiomi. Bem, mas nós estamos no nosso horário, né? Antes de mais nada, nós temos que fazer a nossa abertura. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, vamos elevar a nós mesmos, enquanto espíritos que somos, em elevação, e vamos pedir aos trabalhadores espirituais do Ivônio do Amaral Pereira, responsáveis por este encontro. Nós pedimos a eles que nos deem a boa intuição, sejam capazes de organizar espiritualmente este encontro, que protejam a todos nós e que nos permitam tirar os melhores ensinamentos possíveis do que cada um esteja precisando, que possa ser encontrado de alguma maneira através dos nossos estudos de hoje. Que todos nós, juntos, em momentos de tamanha dificuldade, possamos expressar o nosso melhor, a essência divina que está dentro de nós, que ela possa ser exposta da melhor maneira possível. Agradecidos nós estamos por esta oportunidade. Que assim seja. Ótimo. Volume, som, tá tudo bem? Eu preciso só de um ok de alguém. Estão me escutando bem? Não? Estão me escutando? Ok. Ótimo. Muito bem. Qual é a nossa programação de hoje? Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 5 do Evangelho. Estava previsto, aqui estava os itens 20 e 21. Eu optei por trabalhar com vocês somente o item 20, porque ele é muito longo. O capítulo é um dos mais longos do Evangelho. O capítulo tem 31 temas. É o capítulo que fala sobre o sofrimento. E ele tem como tema bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Em algumas traduções, bem-aventurados os que choram. Todo ele tenta nos explicar sobre os motivos do sofrimento existencial. E, neste momento, a gente acaba vindo do item 19, Mal é o Remédio, a psicografia do Espírito de Santo Agostinho, em 1863. Vamos falar de A Felicidade Não É Deste Mundo, o tema de hoje, do Cardeal Morlot. E o 21 seria a perda de pessoas amadas, mortes prematuras de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Esse 21 vai ficar para o próximo encontro. Nós vamos abordar A Felicidade Não É Deste Mundo, mas apenas para colocar vocês em... também esclarecer a vocês que eu vou falar até o final e vou dar um tempo e abrir para perguntas, para poder responder, esclarecer algo mais que não tenha ficado entendido, tá bom? Bem, antes da gente falar da felicidade não é desse mundo, situando, o item anterior foi Mal é o Remédio. Como eu falei, em cima do tema do sofrimento, né, vem o porquê sofrer, porquê que as coisas ruins acontecem comigo, mas especificamente
Tem uma passagem que é citada lá: o que sofre tem fé, por amparo estará guardado pelo Cristo e não mais sofrerá. Se nós pudermos entender, o que está dizendo é: nós que sabemos da existência da vida espiritual, estaremos com o Cristo e entenderemos o processo de evolução por causa e efeito. Ou seja, entenderemos o que é estar numa existência carnal. Isso é uma abertura para o nosso item 20, que a felicidade não é deste mundo. Então nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer leitura, parágrafo por parágrafo, e paramos para que eu possa fazer um esclarecimento. Como no encontro anterior, eu uso um texto adaptado, simplificado do Evangelho, para que a mensagem fique mais acessível a todos. Então vamos começar a nossa leitura. 20, eu aqui denominei de 21, é o primeiro parágrafo, 20.1. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todas as explicações possíveis a verdade desta passagem do livro bíblico Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a bela juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo que se reúnam essas três condições tão desejadas, pois ouvimos, mesmo entre os mais privilegiados, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. O que é interessante, a essência desse primeiro parágrafo é que o conceito de felicidade carnal não se sustenta. E aqui é explicado como a riqueza, o poder e a bela juventude. Riqueza e poder, todos nós travando a conexão? Não, para mim está tudo ok e para outras pessoas também estão. Tá bom, Carlos? Bem, então voltando, riqueza, poder e juventude expressam muito do que nós buscamos na vida carnal. Por juventude, vigor e beleza, né? Na juventude está a energia da vida e nós nos sentimos, de certa forma, imortais enquanto jovens. Nós não pensamos no desencarne, na morte. Não pensamos em doença. Raramente, a não ser que tenhamos alguma coisa de nascença, alguma ocorrência durante a infância ou juventude. Normalmente, nos sentimos como deuses, cheios de vida, de energia, de beleza. E depois queremos manter isso durante toda a vida carnal. Chegamos aos 40, 50, preocupados em permanecer jovens, em permanecer vigorosos, em permanecer cheios de energia, de vitalidade. Buscamos também as benesses que a riqueza ou o acúmulo possa nos dar, ter mais do que precisaríamos. E também, junto com o dinheiro, a riqueza, o poder. Essa é a nossa busca, a busca de todos nós na vida carnal. Então eu peço a vocês que já comecem essa reflexão comigo partindo desse princípio. Se eu quiser compreender a vida espiritual a partir da perspectiva dos valores carnais, eu não vou conseguir perceber, sentir a essência espiritual que existe em mim. Por um motivo simples. As questões que nós buscamos na existência carnal já estão equivocadas em essência e fazem parte do nosso estágio ainda pouco evoluído. Porque nós queremos mais recursos do que precisamos. E sempre temos uma justificativa para querer mais. Uma residência não serve. Se eu tenho mais recursos, eu quero ter uma casa de praia. Se eu tenho mais recursos, eu quero poder me deslocar com muita frequência para todos os lugares. Se eu tenho mais recursos, eu quero ter 2 carros. Se eu tenho mais recursos, eu quero ter 3 carros. Ou 4. Ou 5. Então, nós vamos nos alimentando em cima desses valores. Ser aceito no meu ambiente de trabalho
No início eu quero ser aceito. Depois que eu sou aceito, eu quero ser o chefe dos meus colegas. Depois que eu consigo ser o chefe dos meus colegas, eu quero ser o chefe da organização inteira. E chegando lá, eu quero ficar por muito tempo. E eu acho que quem também quer chegar lá, quer tomar o meu lugar. Poder. A beleza, nós já conversamos. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida carnal. E nós queremos que isso signifique felicidade. Esse é o nosso equívoco. Vamos para o próximo parágrafo, eu chamo de 20.2. Diante de tal fato, é inconcebível que os mais humildes invejem com tanta vontade a posição dos que parecem favorecidos pela sorte. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de esforço e da miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. A doutrina espírita nos ensina, didaticamente, 5 categorias de mundos. Né? Temos que compreender que isso é só para efeitos didáticos. Nós temos os mundos primitivos, instintivos. Nós temos os mundos logo após, onde há um pouco de sensibilidade, de sentimento, um pouco de amor em meio a tanto instinto, e nós chamamos isso de mundos de provas e expiações. Esse é o mundo que nós estamos agora em transição para o terceiro modelo, onde se diz que essas energias se equilibram. O instinto que faz com que a pessoa se torne autocentrada, egocentrada, e daí as derivações dos excessos como egoísmos, e nós estamos migrando para um mundo de regeneração, um mundo onde essas energias se equilibram um pouco mais, um mundo onde não teremos mais essas dores físicas do jeito que nós temos hoje, porque um ser humano não será abandonado por outro ser humano. Ainda teremos outros tipos de problemas para resolver, mas não mais isso. Não mais o que temos aqui agora. Então, nesse processo de migrar de mundos, estamos neste aqui, fase 2 do jogo, de 1 a 5. Depois teremos os mundos ditosos, os mundos felizes, mundos celestes. Então, essa categorização ela vai subindo, onde vai trocando a energia instintiva, a energia egóica, por uma energia sublime, amorosa, fraterna. Mas aqui não é o lugar dessa felicidade que a gente tanto busca. E mais interessante é que os que sofrem a falta dos recursos mínimos, ou mesmo quando têm os recursos mínimos, entram na escalada de querer uma situação melhor, que querer melhorar é da natureza humana, não há nada de errado nisso, mas entram na energia de invejar quem tem mais. E ficamos usando como modelo para a nossa existência esse processo de olhar quem está com a vida boa, os afortunados, como diz o texto, quem está com a vida boa, porque eu também quero essa vida boa. Nenhum problema. Mas o que é a vida boa? Quais seriam os valores da vida boa do ponto de vista espiritual? O que é serenidade? O que é paz interior? O que é compreensão da sua missão existencial? O que é verdadeiramente amar e não ter prazer? O que é reconhecer que você está entre iguais e entre irmãos? Esses são os valores da vida espiritual. Eles não podem ser percebidos por uma perspectiva carnal. A perspectiva carnal nos dá as condições, os instrumentos para que a gente possa experienciar a vida e perceber esses valores. Tá? Vamos adiante. Terceiro parágrafo, 20. São 8 parágrafos, tá? 20.3. Assim, iludem-se e enganam os que pregam que este planeta seja a única morada do homem e que somente nele, numa só existência, é que devemos alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, visto que demonstrado está, por experiência de muitos séculos, que, só excepcionalmente, este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Por que esse planeta
Por que ele não tem as condições para plenitude? Felicidade e plenitude, no finalzinho eu vou tentar explicar para vocês os conceitos. Prazer, felicidade e plenitude. Por que ele não tem as condições? Nós falamos anteriormente, não tem as condições, porque numa escala de 1 a 5 ele é categoria 2. Ele não é um mundo pleno, ele não é um mundo feliz. Ele não é um mundo celeste. Ele é um mundo com muitas dificuldades, porque nenhum de nós está perfeito. Todos somos merecedores de estar aqui neste momento, senão não estaríamos. E quem está aqui neste momento tem muito mais energia instintiva, egóica, do que amor fraterno, amor celeste. Então, se eu não tenho amor celeste no nível necessário, como poderei estar numa situação de felicidade, de plenitude? Não posso. Não posso porque as mazelas que eu encontro aqui são consequências que eu mesmo semeei. As dificuldades que eu enfrento na minha família. As pessoas com quem eu não me dou bem, que eu vim me reunir. Perdoar e ser perdoado. Reparar o que fiz de errado. Curar. E mesmo assim continuo fazendo bobagem. Como Emmanuel diz, somos repetentes, ficamos no mesmo erro. Aqui não temos as condições. E quando você tenta fazer esse processo de autoconhecimento e começa a identificar a escuridão que ainda há em você e desejar mudar, o contexto não ajuda, o contexto atrapalha. É preciso muita força, muita determinação para você seguir com a sua transformação. Porque como é um mundo de provas e expiações e como a energia instintiva e egóica ela prevalece sobre as poucas energias amorosas, é muito fácil que tenha alguém para nos criticar, para falar mal da gente, para reclamar, para criar problemas e dificuldades. Todos os dias nós vamos ter dificuldades. Eu não posso me iludir que essa felicidade plena e a perfeição vão estar no meu mundo todos os dias, enquanto eu aqui estiver. Mas vamos adiante. Quarto parágrafo, 20.4. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia que as pessoas desejam atingir por gerações sucessivas sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem justo já é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Olha só. Não era o que nós estávamos fazendo? Essa felicidade, ela é uma utopia. Até por uma questão que nós vamos ver desse caminho de dificuldades, né, no próximo parágrafo. Eu acho que a gente precisa ler os dois juntos para que isso faça sentido, né? A felicidade como uma utopia, a felicidade como algo inatingível, né? Um ideal que não se consegue concretizar. Mas no próximo parágrafo nós conseguimos falar um pouquinho sobre os dois. 20.5. A ideia que se tem de felicidade na Terra é coisa tão breve para aquele que não tem a guiá-lo o entendimento que, mesmo que tenha uma semana, um mês ou até um ano de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de tristezas e decepções. E observem, meus caros filhos, que falo dos afortunados da terra, dos que são invejados pela multidão. Olha só. Vamos supor que você teve uma semana fantástica, que você se sente a pessoa mais feliz do planeta. Foi uma semana. Vamos supor que mais raramente ainda. O seu mês foi perfeito. Você não teve nenhuma doença, você não teve nenhuma dificuldade, nenhum parente seu desencarnou, ninguém teve uma doença séria, ninguém sofreu um acidente, não houve nenhum problema no seu ambiente de trabalho, só vitórias, sucessos, alegrias, celebrações, prazeres. Vamos supor mais ainda. O que eu desconheço, mas que alguém teve um ano perfeito.
há toda uma vida de dificuldades. Há toda uma vida de problemas para nós resolvermos. Não existe a plenitude por toda uma existência no mundo como o nosso, de provas e expiações. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Ah, mas por que a gente tem que fazer essa reflexão? Bem, por uma coisa bem simples. Se eu acordo todos os dias achando que tudo tem que ser perfeito, na primeira chateação, no primeiro incômodo, na primeira dificuldade do dia, eu baixo a minha vibração. Eu me irrito. Eu me chateio. Eu me incomodo. Mas se por acaso, em vez disso, eu amanhecer o dia sabendo que vou enfrentar dificuldades, se eu estiver atento, então eu começo a contorná-las. Eu começo a passar os dias de uma maneira melhor. Eu não repito mais as discussões em casa ou no trabalho que são repetitivas, que eu já sei que elas vão acontecer e mesmo assim eu muitas vezes permaneço na mesma energia. Eu passo a evitar isso. Eu passo a evitar as confusões no ambiente de trabalho que eu sei que se repetem. Eu passo a evitar me desgastar no trânsito, no engarrafamento, que eu sei que esse engarrafamento existe todos os dias. Eu paro de lamentar que está calor, porque eu vivo num ambiente que é naturalmente mais quente, na linha do Equador. Eu mudo a minha percepção das coisas e o mundo muda para mim. O mundo não vai se adequar ao meu modelo de felicidade ou de plenitude aqui em um planeta de provas e expiações. Não é? Vamos lá, 6º parágrafo. Então, se as provas e expiações são comuns à morada terrena, é forçoso se admitir que, em outros lugares, há moradas mais favorecidas, onde o espírito, apesar de ainda aprisionado numa carne material, possui as felicidades inerentes à vida humana em toda a plenitude. Tal a razão por que Deus semeou no universo esses belos planetas superiores, para os quais os seus esforços e suas tendências os destinarão um dia, quando vocês se encontrarem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Olha só que interessante. Nós não tínhamos falado, na escala de mundos, há moradas mais favorecidas. Chegaremos lá, mas chegaremos lá quando estivermos prontos. E o que é interessante que o Espiritismo nos ensina é que nós não estamos prontos. Como é que nós podemos ir para um mundo celeste com os defeitos morais que nós apresentamos ainda hoje? Talvez alguns de vocês estejam nesse momento fazendo essa reflexão. Mas eu tenho uns defeitinhos, mas não são tão sérios assim. Tá, vamos lá. Não vou nem dizer que você tenha falado mal de alguém hoje. Maledicência? Fofoca? Mesma coisa. Mas pensar mal, será que pensou? Você pensou mal de alguém hoje? Pois é, lá nesse mundo que você quer ir, não se pensa mal dos outros. Você teve dúvidas hoje em ceder um pouco de algo seu para alguém? Na mesa do café, você teve vontade de comer um pão, mas seu filho ou sua filha pegou o pão e você ficou bem? Ou você se questionou dele ter pego 2 pães e você ter ficado sem um pão? Nas mínimas coisas. Não tem nenhum problema. Tá certo. Eu estou dizendo é que tá tudo certo. Nós estamos aonde deveríamos estar. Mas o espírito que vai para lá, ele quer que todo mundo se satisfaça antes dele. Porque ele sabe que aquele que ainda está precisando se satisfazer dessa forma, ainda não atingiu o discernimento que ele atingiu.
Ainda não chegou lá. Então ele não vai se desgastar dessa forma. Ele respeita e ama. Ele fica feliz com a felicidade do outro. Esse é o caminho. O Cristo, Jesus, esteve aqui entre nós para nos indicar como seria. Nós temos muitas dificuldades para conseguir absorver os ensinamentos do Cristo, talvez porque ainda estejamos fazendo da mesma maneira, querendo entendê-lo ou percebê-lo a partir dessa perspectiva carnal. O Cristo não veio ter uma vida, uma existência carnal para nos ensinar como a gente vive na carne. Ele veio para uma existência carnal para nos demonstrar, estando na carne, como é a perspectiva espiritual da existência. Vamos adiante. Estamos quase terminando. Faltam 2 parágrafos. 20.7. Entretanto, não deduzam das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, vocês podem deduzir facilmente os progressos futuros e melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais frutíferos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos revelaram a vocês. O cardeal Morlot, o Espírito que nos traz essa mensagem, vai se aproximando do fecho e ele começa a nos dizer qual é a nossa missão, né? Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos revelaram a vocês. Qual é a tarefa imensa? Entender que tudo evolui e que o planeta também evolui. Tanto está evoluindo que nós estamos passando pela transição planetária. O planeta está mudando de categoria. É como se existisse uma faixa para nós existirmos, vibrando. Aqui embaixo, as vibrações mais densas. Aqui em cima, as vibrações mais sutis, menos densas possíveis para este mundo. Só que o planeta está acelerando. E ele vai fazer isso aqui. Ele está aqui, ele vai fazer isso aqui. E nós estamos vibrando, muitos de nós, a maior parte do tempo aqui embaixo, alguns poucos aqui em cima. Quando ele fizer essa transição, todos aqueles que estão vibrando aqui embaixo não conseguirão mais existir no planeta, porque o planeta mudou. Vibrações densas são ira, raiva, ódio, vazio, medo. Vibrações elevadas são a felicidade, a alegria, o contentamento, a paz, a serenidade, tudo está para cá. E o amor sublime lá em cima. Então a gente vai precisar dar uma elevadinha para poder permanecer aqui na transição. Aqueles de nós que não conseguirmos sair dessa vibração mais densa, seremos transmigrados para um outro planeta que nos permita continuar a nossa caminhada. Então, cabe agora a cada um de nós. Podemos continuar tentando buscar essa felicidade carnal. A Covid-19 está nos mostrando como os valores se invertem muito rapidamente. Quantos não são os negócios fechando? Quantos empresários não se encontram agora desesperados diante de todo o esforço que fizeram ao longo de suas vidas? Quantas pessoas que estavam pensando na viagem do próximo feriado, ou estavam pensando no próximo bem que iriam adquirir, nesse momento, estão em casa, preocupados com a sua própria saúde, perdendo o emprego, preocupados, não conseguem nem se preocupar em como será o futuro, porque o presente está nos mostrando como nós somos pequenos, um nada, uma poeirinha, nós podemos desencarnar a qualquer momento. E se isso é assim, como que eu posso dedicar toda uma oportunidade no corpo carnal a perseguir as coisas da carne, achando que eu sou diferente, melhor ou pior que outros? Se me sinto melhor, olho de cima para baixo, se me sinto pior, olho com raiva para cima.
Essa é a reflexão que a mensagem começa a nos trazer. E nós vamos fechá-la aqui no 8º parágrafo, 20.8. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime e que cada um de vocês abandone o homem velho. Devem todos se dedicar à divulgação desse espiritismo que já deu começo à sua própria regeneração. É missão de vocês fazer com que os seus irmãos participem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os seus corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações futuras um mundo onde não seja inútil a palavra felicidade. Cardeal Morlot, Paris, 1863. Ele fecha com esse chamamento a mensagem. Ele fecha nos pedindo: divulguem o Espiritismo. O Cardeal Morlot está nos dizendo para nós doutrinarmos as pessoas. Ele enxerga o Espiritismo como algo que as pessoas têm que adotar. Ele pede que a gente, se a gente se considerar iluminado por esta doutrina, a olhar para nós mesmos em vez de olhar para os outros, a procurar os nossos defeitos em vez de procurar os defeitos dos outros, a procurar melhorar nossa conduta a partir dos nossos sentimentos e nossos pensamentos em relação aos outros, o que ele quer dizer é: seja exemplo e espalhe essa mensagem pelo exemplo que você se torna. Não porque você ficou muito melhor do que os outros, mas porque você se tornou consciente de quem você é. Nos é dito que o verdadeiro espírito é aquele que recomeça todos os dias, é aquele que se levanta e recomeça. Porque nós não vamos virar santos da noite para o dia. As condições, como nós já vimos na própria mensagem, não nos permite. É difícil. Mas temos que nos tornar cada vez mais conscientes e fazer os ajustes em nós mesmos e deixar que os outros olhem para os seus defeitos. Que cada um cuide dos seus defeitos. Eu ainda não cuidei dos meus. Como é que eu me coloco para julgar os outros, para criticar os outros, para usar a minha energia para denegrir o outro? Essa é a mensagem de hoje. E eu agora abro para perguntas e vou ficar olhando aqui se vocês têm alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta do texto de hoje, eu estou aqui agora aguardando. Vou dar um tempinho para ver se alguém coloca algo diante do que nós falamos. Nenhuma mensagem. Eu acredito que vocês estão refletindo sobre o que nós acabamos de falar, né? Isso que por acaso eu interpretei para vocês aqui, eu tento interpretar para mim todos os dias. Imaginem como é difícil quando a gente olha que a gente fez tanta bobagem. A gente já está consciente que a gente faz bobagem, a gente tenta não fazer e no final do dia a gente fica feliz assim quando a gente vê, poxa, eu até que não fiz tanta bobagem hoje, mas cadê o dia sem bobagens? Eu ainda não consegui esse dia. Né? Ei, Milena. Ei, Tamara. Não é fácil, né? Não é fácil. É muito fácil. Mas, bem, a Milena disse que não é fácil a gente identificar os nossos defeitos. Milena, eu vou só te colocar uma coisa. É fácil, porque é tudo que a gente olha nos outros. Jung, psicólogo, Carl Jung, já dizia: é impossível que eu identifique nos outros o que não haja em mim. Então, olha aquilo que você mais presta atenção de ruim ou de errado no outro, está dentro de você. E está escondido de você mesmo. Você colocou embaixo do tapete, porque você quer ser belo, puro, bom. Você quer ser tudo de sublime. Então, os defeitos a gente encosta para o lado, a gente não quer nem ver. E o Espiritismo nos ensina a olhar os nossos defeitos. Esquecer um pouquinho dos defeitos dos outros. Né?
Ótimo. Bem, tem um texto final que nos foi orientado a passar aqui para vocês hoje. É uma leitura do livro Vivendo o Evangelho, é a mensagem 62, Contrastes. É bem curta, é uma psicografia de Antônio Badu e Filho, do Espírito André Luiz, do livro, como a gente está sabendo, Vivendo o Evangelho. Vou ler bem curtinha. Colheita farta e famintos, roupa de luxo e desnudos, mansões e favelas, intelectuais e analfabetos, bibliotecas e guerras, atletas e doentes, trabalhadores e mendigos, universidades e presídios, festivais e tragédias, riqueza e miséria. Tamanhos contrastes não permitem que te sintas feliz, mas a doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, convida-te à renovação íntima, no serviço do bem desinteressado, ensinando que tua felicidade somente será duradoura e verdadeira, se ela for parte da felicidade do próximo. Eu acredito que se vocês tiverem agora percebido essa mensagem de um jeito diferente de antes, nosso encontro hoje já valeu a pena, né? Olha só, os contrastes, eles existem no mundo de provas e expiações. Eles existem não para que eu me resolva a minha parte e não me preocupe com os outros. Ele existe para testar se eu sou capaz de olhar os outros. Ele existe para que eu coloque, se eu estou numa situação privilegiada nesta vida, para que eu me coloque na condição de como eu posso fazer com que o outro também melhore a sua situação. Você pode fazer de diversas formas. Se você tiver um espírito empreendedor, você pode montar uma empresa, pode empregar as pessoas, pode pagar. Se você já emprega, você pode pensar em o que fazer para que elas rendam mais e você possa pagar salários mais justos. Se você for um servidor, um empregado, você pode tentar ajudar estimulando um encontro de pessoas, uma associação, uma ação educativa, uma ação mesmo de apoio a quem passa fome. Há muita coisa que a gente pode fazer. Se cada um olhar para dentro de si, vai descobrir. Não existe uma receita pronta para ninguém. Ainda estão vindo perguntas? Milena, sim, tive dúvidas em dividir algo, julguei alguém hoje, coloquei minhas energias na busca dos defeitos dos outros, né? Nós temos que fazer. E aí, essa doutrina espírita já está nos transformando. Ela não está nos pedindo, nem dizendo que a gente tem que se comportar do jeito A ou do jeito B. Ela está só dizendo, olhe para você. Preste atenção em você. Veja quem você é e o que você faz. E se isso incomodar, mude. Mudar para quê? Mude para melhor. Mas eu queria uma ideia, um modelo. O Cristo Jesus. Mas você vai ter que ler de novo sobre a vida dele. Vai ter que ler com uma outra perspectiva. Para poder entender o que é o amar o outro, que não tem nada a ver com gostar. Gostar está ligado à empatia, à identificação, a energias de mesma vibração, mesma frequência. Amar é reconhecer que o outro é o irmão, é reconhecer que ele tem uma história milenar como você, é entender, mesmo sem conhecer, que a situação em que ele está é consequência das existências anteriores. E que se ele machuca muito alguém, provavelmente ele sofreu muito no passado.
é perceber que nós não somos só frutos dessa existência. Nós existimos há muito tempo. E não estamos no mesmo ponto da caminhada. Então eu não posso julgar o outro. Eu não posso dizer que o outro é menos esforçado que eu. Eu não sei o que eu já passei e eu não sei o que ele já passou. Eu não sei qual de nós dois é o espírito mais velho. Eu não sei qual de nós dois é o espírito mais sábio. Aliás, dá para saber quem é o mais sábio, é quem ama mais. É quem perdoa mais. É quem se preocupa mais com o outro. Esse é o mais sábio. Esse é o mais experiente. Esse é o mais preparado. E esse precisa ser respeitado, admirado. Precisa servir de exemplo para todos nós. Ah, Conceição, sim, o item 21. Eu falei no início que eu não iria trabalhar o item 21, porque nós já estamos quase no final do tempo, e da maneira como eu trabalho, eu não conseguiria fazer os 2 textos, porque são longos. Esse tem 8 parágrafos, né? Aí eu deixei para ficar para o próximo encontro, tá bom? Sim, Milena, bom exemplo, né? Se você pensar alguma coisa de alguém, disparar para pensar 2 coisas boas dela. Olha só, que legal. Eu não conhecia esse exercício, né? Bem, antes de encerrar, eu vou passar algumas mensagens aqui, tá? Avisos que o nosso centro faz. Durante o período de isolamento, as atividades do IAP estão acontecendo de forma virtual. Os tratamentos espirituais ocorrerão virtualmente às quartas e sábados após o estudo do Evangelho ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual via Google Meet, que é um aplicativo de comunicação por vídeo, pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no site do IAP. Basta clicar, acessar o site www.iap.org.br, ir na aba Atendimento Fraterno Virtual e clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar nosso contato. As inscrições para o atendimento fraterno podem ser feitas em qualquer dia e nossos atendentes entrarão em contato minutos antes dos atendimentos, que se realizam às quartas, das 18 às 20 horas, e aos sábados, das 17 às 18 horas. Nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar nosso site e acompanhar as atividades. Os estudos estão ocorrendo por meio do Google Meet, plataforma Zoom e outros via lives no Instagram. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp respectivos, entre em contato conosco. Nossos contatos estão no Instagram. Bem, agradecido nós estamos por estar com todos vocês e agora vamos fazer a nossa vibração, nossa prece de encerramento. Eu vou pedir a todos vocês que fechem os olhos, respirem fundo e vamos nos elevar para que possamos nos encontrar em espírito, para que possamos estar juntos em elevação, possamos nos abraçar, dar as mãos, fazer a nossa energia circular, onde nós estamos juntos com os nossos guardiões, mentores, amparadores e guias, com os trabalhadores do Ivone, agradecendo por este momento. Nós pedimos a vocês, trabalhadores do Ivone, responsáveis pelo nosso encontro, nós pedimos que vocês nos permitam a limpeza dos nossos corpos perispirituais, que as energias densas possam ser retiradas e que possamos receber os fluidos regeneradores emanados por autorização do próprio Cristo, para que nós possamos nos refazer. Pedimos também que estejam conosco e que possamos receber fluidos calmantes nos nossos momentos de angústia e de desespero diante de tantas dificuldades que estamos passando
por ocasião desta doença. Nós sabemos que ela tem o seu motivo de ser e sabemos que tudo está certo, mas pedimos que estejam conosco, que não passemos por isso sozinhos, que possamos sentir o aconchego do amor de vocês, incondicional, verdadeiro, dedicado, sem nenhuma expectativa de retorno, tão puro que faz com que possamos nos sentir verdadeiramente irmãos de caminhada, irmãos do próprio Cristo, filhos do Pai bondoso que nos deseja a evolução para estarmos com Ele. Nós somos gratos a vocês. Que tenhamos paz e serenidade, que sejamos intuídos para agir da melhor maneira possível. E que a paz do Pai esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Podemos voltar com uma respiração profunda, assumir o controle deste corpo novamente. E estamos agradecidos. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Na próxima quarta-feira, esse estudo tem sequência, como foi esclarecido. E vou à etapa final do meu aprendizado, encerrar e salvar. Só um instante que tem uma instrução de como salva. Basta encerrar, clicar em compartilhar no Story. Bem, é isso que eu vou fazer agora. Beijo grande no coração de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Que bom que a gente consegue, né, compartilhar um pouquinho de paz. Salvar no IGTV se aparecer. Vamos tentar agora. Se eu não conseguir, Tamara, eu preciso que você me mande uma mensagem no WhatsApp. Eu fico olhando no computador enquanto eu salvo, tá bom? Até mais.